Olá, meu nome é Márcia Marques e o objetivo desse vídeo é de dar um overview do método Kanban para que você entenda toda a sua essência em poucos minutos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente trabalha para entregar valor a alguém. Esse alguém pode ser um cliente, um aluno, um paciente ou até mesmo cidadão se a gente estiver falando da esfera pública. É muito comum nas empresas a especialização de algumas atividades, inclusive sendo criados departamentos para realizar parte desse trabalho que a gente precisa fazer para entregar o valor que a gente se propõe a entregar. E aí, o que acontece muitas vezes? O objetivo principal acaba sendo perdido no caminho. Então, vamos pensar na seguinte situação. Faz de conta que a gente trabalha numa empresa que gere conteúdos jurídicos. Então, nosso cliente pode nos pedir para fazer um site, escrever um artigo, fazer uma postagem nas redes sociais ou criar um curso. O que normalmente acontece? Se a nossa empresa crescer, a gente vai criar uma área que vai cuidar só do design, uma outra área que vai cuidar somente da geração do conteúdo em si, e uma outra área vai resolver somente questões tecnológicas. Quanto mais a gente quebra esse trabalho, mais cuidado a gente tem que ter para não perder de vista a solicitação que o cliente fez lá no início para a gente. O método Kanban nos ajuda a fazer a gestão de todo o fluxo de trabalho que a gente precisa fazer para entregar essas demandas que os clientes nos solicitam. E como é que fazemos a gestão desse fluxo de trabalho? No método Kanban, a gente faz de forma visual. Então, a gente cria um quadro, mapeia todas as etapas que serão realizadas para atender essa solicitação do nosso cliente e colocamos nesse quadro de forma visual. Cada demanda que entra no nosso fluxo de trabalho, ela não é empurrada para a equipe. Não tem ninguém que chegue e fala, vocês vão fazer isso aqui agora. A equipe é que puxa de acordo com a sua capacidade de atender essas demandas que chegam. Nós chamamos isso de sistema puxado. E por que isso, gente? Muitas vezes a gente recebe tantas solicitações e a gente precisa ficar chaveando, começa a fazer uma coisa, para fazer outra e volta a fazer aquilo que a gente começou a fazer. E aí o nosso cliente acaba sendo prejudicado, porque nosso fluxo de trabalho está tão cheio de coisas que a gente não consegue terminar tudo que a gente se propôs a fazer. O método Kanban é um método de mudança evolutiva. Ele foi criado pelo David Anderson em 2010 e ele utiliza um sistema puxado, esse que eu falei para vocês, então a gente puxa o trabalho de acordo com a nossa capacidade. Visualização, então a gente tem esse quadro que eu falei, onde todas as coisas mais importantes são mapeadas. E tem também outras ferramentas para catalisar ideias do Lean. O Lean é uma filosofia de gestão inspirada em práticas e resultados do sistema Toyota de produção. Ele é baseado na teoria das filas e na teoria das restrições, em que buscamos entender como acontecem gargalos e como podemos identificá-los nesse fluxo de trabalho que eu falei para vocês. E ele foi criado num ambiente de desenvolvimento de software, mas ele deu tão certo que ele está sendo usado em várias áreas, independente de serem tecnológicas ou não. O método Kanban tem alguns princípios. Esses princípios estão divididos em gestão de mudanças e entrega de serviços. Os princípios relacionados à gestão de mudanças são os seguintes. Comece com o que você faz agora, acordar em buscar a melhoria através de mudança evolucionária e encorajar atos de liderança em todos os níveis. Os princípios relacionados à entrega de serviços são os seguintes. Compreender e focar nas necessidades dos seus clientes, gerenciar o trabalho, deixar que as pessoas se auto-organizem em torno dele, desenvolver políticas para melhorar os resultados. O método Kanban tem alguns valores que são bem importantes para que a gente consiga utilizá-lo em toda a sua potencialidade. Os valores são os seguintes: transparência, equilíbrio, colaboração, foco no cliente, fluxo, liderança, entendimento, acordo e respeito. É muito importante que a gente persiga esses valores e trabalhe dentro da equipe todos os dias. O método Kanban tem várias práticas. A primeira dela é a mais conhecida e mais explorada, que é visualizar o trabalho. Algumas pessoas pensam que usam o Kanban em toda a sua potencialidade porque conhecem essa prática e fazem essa prática, mas tem outras que são tão importantes quanto essa. São as seguintes: limitar o trabalho em progresso, o work in progress, voltando naquele pensamento que eu falei, da gente receber várias demandas e acabar não conseguindo fazer tudo que a gente se compromete. Então, um lema do Kanban é: pare de começar e comece a terminar. A outra é gerenciar o fluxo. Então, todo o trabalho deve ser orientado ao valor.
O método Kanban não é um método somente para fazer gestão de tarefinhas. A gente tem que trabalhar orientado ao valor. As tarefas estão lá no quadro, mas elas estão ligadas ao que realmente estamos gerando de valor para o nosso cliente. Uma outra prática é deixar as políticas explícitas para que a equipe consiga decidir o que entra no fluxo de trabalho e ciclos de feedback e melhorar e evoluir. Isso vem lá do Lean, é o Kaizen, melhoria contínua. No método Kanban, a gente trabalha com melhoria constantemente. O método Kanban é um método pouco prescritivo, então a gente começa com o que tem. A gente, por exemplo, não precisa criar novos papéis, por exemplo. Ele sugere que sejam feitas algumas reuniões. A principal delas é o Workflow Kanban Meeting, que é uma conversa colaborativa para falar do status do trabalho, considerando sempre o fluxo de valor. Geralmente essa conversa acontece semanalmente ou de acordo com a necessidade da equipe. Um outro lema do Kanban é gerencie o sistema de trabalho, não o trabalhador. No método Kanban, a gente trabalha com 3 métricas principais. A primeira delas é o lead time, que é o tempo entre o momento em que nos comprometemos em fazer algo para o nosso cliente até entregarmos algo de fato para ele. A segunda é o cycle time, que é o tempo que efetivamente nós passamos trabalhando nessa demanda. E a terceira é o waiting time, que é o tempo de espera entre uma etapa e outra, ou entre uma equipe e outra. E por que é tão importante a gente trabalhar com essas métricas? Somente conhecendo a nossa capacidade que conseguimos maximizar o valor para o nosso cliente e minimizar o tempo que entregamos esse valor para ele. Isso tudo de forma fluida. Então a gente precisa conhecer o nosso histórico, nossa capacidade para melhorar o nosso trabalho. A gente costuma visualizar essas métricas por meio de 2 gráficos, o histograma de lead time e o diagrama de fluxo cumulativo, também batizado por CFD. Para finalizar, trago algumas dicas para vocês que querem começar a utilizar o método Kanban amanhã na sua empresa. Não comece com uma transformação radical, criando novos processos e métodos, mudando radicalmente a forma das pessoas trabalharem. Comece aos poucos, de forma colaborativa, envolva as pessoas. Quando começar a trabalhar com métricas, comece com poucas métricas. Entenda o contexto que você está, pense de forma holística e melhore de forma evolutiva. O método Kanban é realmente surpreendente. Depois que eu comecei a estudar a fundo e comecei a praticar, eu vi como ele é poderoso. Ele pode ser aplicado em várias áreas e em tantos contextos que vocês nem podem imaginar. Eu coloquei mais informações no site da Agiliza BR, entrem lá para conhecer, para quem não conhece. Lá também vai ser possível baixar um guia condensado, para vocês conhecerem mais o Kanban. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, por favor, para vocês poderem receber os vídeos, as novidades que a gente vai postar. Também estamos lá no Instagram, se você não segue a gente lá no Instagram, siga a gente. E obrigada por ter ficado até o final. Um abraço.